quando bolsa é mais mal falado, quando as pessoas estão desanimadas, não querem saber, é o momento que a gente fica animado para sair procurando coisa para comprar. Comprar barato é mais da metade do truque. Investimentos em ações é um jogo longo, não é um jogo de meses, é um jogo de anos. Porque é igual plantar eucalipto, demora lá, vai demorar 7, 8 anos para a árvore crescer, não tem como ser mais rápido que isso. Em ações é muito difícil, no curto prazo, você separar o que é sorte e o que é habilidade. Olhando um ano só, pode ser um idiota com sorte ou um gênio com azar. E é difícil, essa é a grande dificuldade da classe de ativo, né? Você saber diferenciar. A Value Invest é uma filosofia bastante simples, que todo mundo conhece, tem 100 anos de existência. O diferencial em relação aos Value Investors que dão certo e os que não dão certo é muito mais questão de disciplina. Resistir nos momentos que o mercado está muito difícil, está todo mundo falando que quem não investe em CDI não sabe o que está fazendo. Você falou do Value Investing, né? Mas se você fosse apontar 3 atributos, o que você quer ver numa empresa? Sim, tá começando mais um Market Maker. Seja muito bem-vindo ao podcast da família investidora brasileira. Eu sou o Thiago Salomão. Tem aqui ao meu lado ele que também é sócio, fundador e analista de ações do Market Makers, Matheus Soares. E aí, Salomar? Tudo bom, Matt? Tudo jóia. Hoje, papo raiz de ações, hein? Quando eu tô aqui, você sabe que o papo é sobre ações, né? Então... O Matt vem aqui para fazer as perguntas inteligentes sobre investimentos em ações. Nosso convidado é o Ivan Barbosa, ele que é gestor da Ártica. Bom, num momento em que o mercado de ações, né, não está aquela coisa tão atrativa para os investidores, o Ivan tem feito um trabalho excelente ali na Ártica. Só para vocês terem ideia, o fundo Ártica Long Term tem um pouquinho mais de 11 anos de história, está com uma performance na faixa de 1.660% nesses 11 anos. Isso aí é quase 10 vezes o retorno do CDI e do Ibovespa no período. Ambos tiveram uma performance parecida ali, perto de 170%. O fundo está indo muito bem. Como a própria Ártica diz, eles empregam uma filosofia profundamente fundamentalista e focada em gerar alta rentabilidade no longo prazo, investindo em empresas com vantagens competitivas relevantes em segmentos de negócios rentáveis e que estejam precificadas bem abaixo do que estimamos ser seu valor justo. A gente vai pegar essa explicação e ver o que ele faz na prática com isso, o que ele está fazendo para conseguir esse resultado tão consistente no longo prazo. O Ivan já trabalha há mais de 12 anos no mercado financeiro, era do IB, Investment Banking, antes de virar gestor. E algumas posições, a gente gosta de falar com um gestor que pensa um pouco diferente, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu não sei se ainda está isso na carteira, né? Mas nossa última atualização, eles tinham Marco Polo, eles tinham Banco Mercantil, tinham Caixa Seguridade, tinha um Porto e também tinha um Multilaser. Então, várias teses diferentes. A gente vai poder entender como ele emprega a filosofia dele, como é que estão essas ações na carteira e outras coisitas más. E o Ivan tem uma outra qualidade muito importante. Ele é membro do M3 Club. Sensacional, hein? Estava até outro dia lá no WhatsApp ali com a galera do M3 Club batendo papo. Inclusive tem cotistas dele também Tem cotistas M3. lá no M3 Club. Então, e aproveitar, né, já dar as boas-vindas aos novos membros do M3 Club. A gente finalmente reabriu nosso grupo de investidores. A galera já entrou na semana passada, sejam muito bem-vindos. E pessoas como o Ivan deixam o nosso clube ainda mais profundo de discussões. Ainda mais inteligente, né? Que é um pouco do trabalho do analista aqui, né? A gente tem que estudar o mercado o tempo todo, mas também tem que estar também conversando com pessoas mais inteligentes para a gente ir absorvendo o que elas estão fazendo, conseguir aprender mais coisas. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui com o Ivan. Seja muito bem-vindo ao Market Makers. Obrigado, Salomão. Obrigado, Matheus. Prazer estar com vocês aqui hoje. E convidado já tem presente, hein, Mate? Opa, já tá com ele aí? Aqui, ó. O Mate aí na assistência. Aqui, pessoal do Shop Together, os nossos patrocinadores. Tem um presente bem especial, pode abrir aí. É uma camiseta exclusiva só para quem é convidado do Market Makers. Uma igual a sua? É ou igual a minha ou igual do Mate, não sei. A gente sempre deixa... Legal. É igual do Mate. Ó, tem o ticker do MMKR3. Eu já chamo esse tipo de camiseta como segunda pele, porque eu tô sempre com ela, então é a segunda pele. Você. Aproveita aí, Ivan, essa camiseta é exclusiva e é da marca Two Essentials, camisetas de Pima, tecido de qualidade, que você que está assistindo Market Makers, você pode adquirir qualquer camiseta da linha Two Essentials no site do Shop Together usando o cupom MMakers15, aí você tem 15% de desconto e também, dependendo do local que você comprar, chega em até 24 horas na sua residência.
Essa camisa é exclusiva dos convidados, mas lá tem muito mais coisa. Mas se você é membro do M3 Club, você também pode aproveitar alguns dos nossos eventos presenciais, que tem sempre uma camiseta dessa sobrando para quem está próximo da gente. E também, lembrando, não somos só podcast, não somos só clube, somos também newsletter. Assine a nossa Compound Letter, nossa newsletter gratuita. Toda segunda-feira tem texto meu, toda quarta-feira tem texto do Mate, toda sexta-feira tem uma resenha do Caio sobre o último episódio. Vai lá, custa 0,800 e você recebe sempre um insight interessante do mercado do que a gente está pensando. Bom, vamos lá, vamos começar. Ivan, eu já vou começar direto ao ponto. Depois a gente fala um pouquinho mais de como você entrou no mercado de ações, filosofia, mas como é que você está enxergando esse momento que, nesse dia que a gente grava, coisas parecem que estão boas para os investidores de ações, mas meses atrás era aquela luta entre eu estou sendo paciente ou estou sendo burro, né? Porque minhas teses de investimento pareciam tão boas, parece que o mercado não entende, a bolsa só cai, os ativos que não são bolsa, né? Tá tudo ganhando, tem o IPCA mais 6, tem o CDI, tem internacionalização, tem Bitcoin. E agora, essa temporada de resultados do segundo trimestre trouxe bons números de, pelo menos, boa parte das empresas que a gente investe, e isso começou a se refletir no preço das ações. E a bolsa, o próprio Ibovespa renovando máximas históricas e as ações mais fora do radar subindo ainda mais que o Ibov. Como é que foi para vocês essas últimas semanas? Se vocês mexeram um pouco na carteira, aproveitaram, ou agora que o pessoal está ficando mais otimista, vocês estão até pensando em tirar um pouco o pé, enfim. Como é que foi aí esperar tanto tempo para o mercado melhorar e de repente melhorou? A gente mexe pouco na carteira. Então, esse ano não tivemos muitos, nem rebalanceamentos. Tem pouca posição nova, pouca coisa a gente se moveu nesse meio do caminho. E o interessante é que quando bolsa é mais mal falada, quando as pessoas estão desanimadas, não querem saber, é o momento que a gente fica animado para sair procurando coisa para comprar. Porque o que determina preço de ação é a mecânica de leilão. Quantas pessoas estão querendo comprar, quantas pessoas estão querendo vender. Então, quando ninguém quer que as coisas ficam baratas. E a gente já aprendeu aí ao longo do tempo que investimentos em ações é um jogo longo. Não é um jogo de meses, é um jogo de anos. Então, às vezes, a gente compra e fica 2, 3 anos mal falado, das pessoas olhando, falando, poxa, tá caindo, sem certeza, antes da tese se provar rentável e o preço corrigir. É natural desse mercado. Eu falo que o ciclo econômico tem mais ou menos 5, 6 anos, e tem os anos de alta e os anos de baixa. A gente nunca consegue saber quanto tempo vai durar a baixa, mas a gente sabe que é nesse momento a hora de comprar. Via de regra, a gente erra a hora de comprar exata. Você sempre poderia ter comprado melhor, poderia ter comprado num preço um pouco mais baixo. Mas o importante é pegar, na média, ali a hora certa. A gente está comprando desde 2022. Então, a gente podia ter tirado férias um ano e voltado e ganhando mais dinheiro. Mas é parte da vida. Assim. Hoje mesmo, as coisas que a gente comprou nesse começo de ciclo de baixa, que em retrospectiva não foi um bom momento, podia ter esperado muito mais. Hoje a gente já está com um retorno ok. As coisas subiram bastante desde lá. E hoje ainda continuam baratas. Na hora que a gente mede a rentabilidade do portfólio hoje, ainda está, de certa forma, ocultado o valor que a gente acredita que as ações têm. Esse é um ponto interessante. A gente até estava conversando antes da gravação sobre a ação subir e continuar barata, ou em alguns casos, estar mais barata do que antes estava subindo. Tem isso na sua carteira hoje? Tem isso. Tem empresas que vieram com resultados muito melhores ao longo do tempo do que a gente previa quando a gente comprou. Então, à medida que as coisas vão evoluindo, a nossa expectativa de valor justo também vai aumentando ou caindo. Então, acontece de fato. No último ano, as empresas que nós temos melhoraram de resultado absurdamente. Coisa assim, mais de 70% do lucro líquido do portfólio aumentou de um ano para cá. E o preço não andou tudo isso. Até andou. Aí o preço sobre o lucro caiu nesse período, então. Exato. O fundo subiu, as ações estão mais caras olhando ali na letra fria. Só que o preço relativo delas está mais barato hoje. Então aconteceu isso. Subiu, mas está mais barato do que estava antes. E se você está com dinheiro na mão, esse é o seu cenário ideal. Assim, sempre que você tiver com dinheiro disponível para comprar, você deveria estar torcendo para tudo cair. Aí quando acaba o dinheiro, você começa a torcer para subir. Né? Hoje a gente está um pouco nessa situação. A gente está quase 100% alocado. Tem um pouquinho de caixa ali, mas a gente já está com as nossas posições compradas. Acho que você ia falar alguma coisa, que eu ia falar do maior desafio seu, então, né? Que você falou que em 2022 você podia
fechar ali, ficar sem comprar, sair da bolsa. Mas acho que o maior desafio é combinar isso com o teu cotista, que muitas vezes não aguenta ver a renda fixa dando 1% ao mês e tudo mais, e acaba saindo no momento que deveria comprar. Então, acho que se você tá tomando conta do teu dinheiro, é ótimo, você pensa exatamente dessa forma, mas muitas vezes você tem lá o cotista que ele é rápido, ele quer ganhar dinheiro logo. Como que você faz essa gestão para não ser traído nesse momento tão importante, né? Excelente pergunta. Tem 2 fatores principais que fazem com que a gente seja fiel à nossa filosofia mais purista. O primeiro deles é que eu tenho a maior parte do meu patrimônio investido nesse fundo. Hoje está em 80 e qualquer coisa por cento. E todo o resto da equipe também tem uma parcela muito grande do patrimônio. Então faça a gestão como você faria com o seu próprio dinheiro é literal. Isso ajuda bastante. E o segundo ponto é que a gente é muito transparente com os cotistas no momento que eles decidem se eles querem investir com a gente ou não. Assim, o nosso fundo não é um fundo para ficar dando retorno mensal. A gente não olha, não é nosso objetivo ter volatilidade baixa. Apesar de que o fundo não é tão volátil assim, é menos volátil que o Ibov, mas isso aí é por perfil das empresas que a gente escolhe, não é um alvo. O que a gente mira é ter uma rentabilidade boa, acima de Ibov, acima de CDI, em janelas acima de 3 anos. E eu sempre tive receio de, mesmo assim, a nossa base de investidores, quando a coisa estivesse mais feia, né, sair correndo para colocar o dinheiro em CDI. Mas isso não aconteceu. A gente teve pouquíssimos resgates. Sempre tem alguma coisinha, mas não chegou a ser nada substancial. Hoje, felizmente, já está todo mundo feliz lá, ganhando dinheiro, então... Sabe, a gente está numa caminhada bem mais curta que você, né, Ivan? O nosso fundo tem um pouquinho mais de 2 anos. Mas uma coisa que eu percebo, não só no mercado financeiro, mas até em empreendedorismo de maneira geral. Tem menos de 2 anos, Salomão. Tem menos de 2? Tem. Começou em outubro de 22. Vai fazer 2 anos agora, então... É que o Market Makers tem mais de 2 anos, o fundo não chegou, tá no meio do caminho entre o nascimento do Market Makers e do fundo. Obrigado, Matheus. Imagina. Mas é um ponto que muita gente fala quando você pensa, não, vou fazer desse jeito, e muita gente começa a falar, não, mas isso não vai dar certo. Pô, alinhamento com o cotista, não dá certo, porque o cara quer resultado de curto prazo. E eu percebo que nessas horas é onde surgem as oportunidades de fazer diferente, né? Porque geralmente quando alguém fala que essa estratégia não vai dar certo é porque ela tá fazendo de outro jeito e boa parte da indústria faz desse jeito, né? Então, a gente se identifica muito com essa questão de skin in the game, que a gente também tem isso com o nosso fundo. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que a gente não quer ter uma perda permanente de capital com o nosso próprio dinheiro. Então, a gente vai estar tão alinhado quanto o cotista no investimento e no que a gente vai fazer. E esse lance do imediatismo, até a gente teve uma conversa recente, né, Mate, com uma das empresas que a gente estava, pode ser uma eventual investida nossa, que a gente busca empresas que têm a mesma mentalidade que a gente tem com a nossa própria empresa. Perfeito. Que é foco de longo prazo, a gente está nesse jogo para o resto da vida. Certamente o Market Makers vai ser o último negócio nosso da vida, e a gente quer empresas cujos os C-levels, os diretores, os founders, eles encarem a empresa da mesma forma. Em outras palavras, a gente, óbvio que gosta de ver resultado bom no curto prazo, mas se ele está abrindo mão de um trimestre ou outro desfavorável para ter um resultado melhor a longo prazo, isso de fato vai ser positivo para a empresa, a gente está junto com ela. Você tocou num ponto interessante, né? Tipo assim, a gente gosta de resultado de curto prazo. Eu também, se eu conseguisse operar mirando no mês que vem e ganhar dinheiro sempre, eu faria isso sem dúvida alguma. O horizonte de investimento que a gente mantém, que tipicamente são de 3 a 5 anos, é o que eu acredito que é quase que o mínimo que você precisa manter como horizonte para ter assertividade nas teses. Equities é uma classe de ativos lenta. Então, se você fica tentando projetar o que vai acontecer no mês que vem, daqui 2, 3 meses, assim, o valor justo não se mexe tão rápido. O preço se mexe, mas o preço é aleatório. E não há meios de você achar um jeito de prever essa aleatoriedade. A gente sempre tenta, né? Por mais que a gente não opere, você sempre fica assim, nossa, eu acho que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A taxa de erro é tão grande das nossas estimativas do preço do mês que vem, que a gente nunca teve coragem de investir com base nelas.
Então, assim, é necessário esperar esse tempo. Aham. Porque é igual plantar eucalipto. Demora lá, vai demorar 7, 8 anos para a árvore crescer. Não tem como ser mais rápido que isso. Uhum. Tem outras classes que são diferentes, que você consegue agir de um jeito mais ágil, mas é a diferença de plantar eucalipto e plantar cana-de-açúcar, que em um ano cresce. Uhum. Se você quer plantar eucalipto, você tem que estar preparado para deixar ele crescer. Não adianta ficar comparando com a plantação de cana mês a mês, que não vai dar certo. E até trazendo para ações isso, você tem inúmeras variáveis no curto prazo. Você tem o Fed, que ou corta juro ou cai juro, mas isso em nada vai mudar tanto o fundamento das empresas. Você tem a liquidez, gente vendendo aqui, mas no curto prazo, isso também não necessariamente diz alguma coisa sobre a empresa, mas pode fazer o preço da ação cair. Então, acho que no longo prazo é aquela história dos fundamentos convergirem para o preço da ação, né? Sim. Então, no curto prazo tem as variáveis macro que mexem com fluxo, que é responsável por grande parte da volatilidade desse ano é fluxo, principalmente capital internacional. E tem o efeito psicológico da maior parte dos investidores. Nenhum deles impacta o valor intrínseco das ações. Então a gente ignora isso e mira no valor intrínseco. Se a gente acertar esse, em algum momento a ação vai chegar lá. curioso. Boa, excelente. Vamos entrar um pouco mais, então, na filosofia, Vamos. no jeito Ivan de investir. Porque, assim, até propositalmente peguei a definição ali que eu encontrei. Acho que estava no site até do Mais Retorno, quando tem lá as informações do fundo. Porque velho investor que é velho investor acaba sempre tendo aquelas palavras-chave que todos têm ali, mas Sim. como que a sua filosofia se diferencia? E pensando principalmente na performance muito boa, tem tido no curto e no longo prazo. Velho Invest é uma filosofia bastante simples, que todo mundo conhece, tem 100 anos de existência. O que a gente faz não tem nenhum grande diferencial metodológico. É o que todo mundo sabe, que é buscar empresas boas, resilientes e comprá-las quando elas estão baratas. E ter paciência de esperar. Eu acho que o diferencial em relação aos velho investors que dão certo e os que não dão certo é muito mais questão de disciplina. Assim, acordar todo dia, trabalhar o dia inteiro, resistir nos momentos que o mercado está muito difícil e está todo mundo falando que quem não investe em CDI não sabe o que está fazendo. Isso é mais difícil. Agora, a fórmula não tem muito segredo. Até eu faço uma analogia que fala igual dieta. Eu vivo fazendo dieta porque eu engordo muito fácil. Todo mundo sabe como é que faz dieta, é só comer pouco. Assim, mas eu já como pouco. Come menos, um dia vai funcionar. Assim, não tem como ficar em déficit calórico e não emagrecer. Mas é difícil fazer. A questão de aguentar a fome, passar fome 6 meses é difícil. Velho Invest é a mesma coisa. A gente passou agora por um mercado ruim de 3 anos, né, que tá andando de lado. É difícil ficar sentado em cima de uma tese 3 anos, e enquanto a coisa não se materializa no preço, você não tem certeza absoluta que você está certo. Então você fica revendo a tese falando, eu tô certo ou eu tô teimoso? E essa é a dificuldade de você manter a convicção na tese, estando certo, por tempo suficiente para ela se materializar. É isso que eu vejo muita gente pecando e desistindo no meio do caminho. Nessa crise, eu lembro eu conversei com um gestor que também era velho investor, e no meio da quebradeira, ele me falou assim, olha, tem muita gente resgatando, eu vou ter que dar um jeito de fazer o fundo ter rentabilidade de prazo mais curto, né? Porque senão eu vou perder a gestora. Eu entendo o instinto, mas eu não tenho um método mágico de fazer o fundo dar dinheiro em meses. Se eu tivesse, eu vivia só nesse método. Ficaria sempre no modo dar dinheiro todo mês. Então, essa reação te leva para a ruína. Você vai, no desespero, fazer uma coisa que você não deveria. Não, mas é muito louco isso, né, Ivan? Porque o mercado ele é tão imprevisível que às vezes até o termo que usam é o style drift, né? Quando você muda a sua forma de gestão. Mas o mercado é tão imprevisível que você pode até acertar mudando. Mas o problema é o que vai ser daqui para frente, porque qualquer pelo menos o que você prega, o que a gente prega aqui, é investimento em longo prazo. Se você começa a dar resultado de curto prazo, das duas, uma. Ou você descobriu um novo dom, e talvez seja melhor você mudar totalmente sua filosofia e seu modo de atuar no mercado, ou você não vai conseguir ter um resultado perene de longo prazo. Você está jogando um jogo de sobrevivência que não faz muito sentido, né? E em ações é muito difícil, no curto prazo, você separar o que é sorte e o que é habilidade. Porque a pessoa pode estar ganhando dinheiro fazendo besteira,
e esse método no longo prazo vai se revelar como ruim, ou ela pode estar fazendo as coisas corretas e perdendo dinheiro no curto prazo. Para você ver se o gestor é bom de fato ou não, demora 5, 10 anos. Porque é a aplicação de um método de maneira consistente ao longo do tempo que prova se o método funciona ou não. E em trimestres, assim, olhando um ano só, pode ser um idiota com sorte ou um gênio com azar. E é difícil, essa é a grande dificuldade da classe de ativos, né? Você saber diferenciar. Mesmo operando, você também não... Eu tento não fixar as coisas e falar assim, ó, daqui pra frente eu nunca mais vou mudar o método. Que o mundo vai mudando, você precisa fazer as adaptações adequadas. Mas você sempre tem que entender se o que está acontecendo foi previsto foi a razão que te levou a investir foi aquela que te fez ganhar dinheiro, ou se não, se você fez uma previsão errada, deu dinheiro mesmo assim, daí você tem que ser honesto, olhar ali e falar, poxa, tive sorte. Hoje a gente até adotou uma prática de escrever assim, com bastante detalhe no momento que a gente aprova um investimento ou um não investimento, por que a gente está fazendo aquilo. A gente documenta 100% das decisões, positivas ou negativas no sentido de não vou fazer nada, mas eu não vou fazer nada por causa disso. Para você conseguir voltar e ver se foi um acerto ou não. Porque com a passagem do tempo e as novas informações sendo incorporadas, até a tua própria memória muda, ela não é tão fixa quanto a gente acredita que é. Você tende a achar que você estava mais certo do que você estava de fato ao longo do tempo. Então essa documentação é importante para a gente manter a honestidade intelectual interna. E é muito importante porque, assim, você falou que nesse ano o fluxo tem sido determinante, né? Mas até se pegar o finalzinho do ano passado, aquela sinalização que o Fed ia Voltamos àquele período cortar o agora. juros super forte ao longo de 2024, a bolsa subiu lá em novembro, dezembro, mais do que o CDI subiu o ano inteiro, né? A bolsa no final do ano passou. Sim. E muita gente, né, viu as ações subirem bastante ali, mas assim, não foi um golpe de gênio ali, foi uma clara mudança de fluxo. O que para mim é uma sinalização, olhando para o longo prazo, foi uma sinalização muito boa de olha como o nosso mercado está largado, porque qualquer sinalização trouxe ali um fluxo absurdo. E o oposto não causa um impacto tão forte negativamente falando no mercado, né? Porque a gente já está em níveis de subalocação. Então, olhando de uma maneira estrutural, a simetria já é favorável para comprar ações. E se você fizer um bom dever de casa ali, escolher as boas empresas e evitar as cascas de banana do caminho, você vai ter um resultado de longo prazo. Essa temporada mesmo, muitas empresas que caíram muito forte depois do resultado. A própria Localiza. E você estava falando, né, Saloma, no ano passado existia essa expectativa que o FONC ia cortar, e hoje a gente está vivendo um momento diferente, né? Que é essa expectativa, ela voltou com tudo, então lá fora já é esperado um corte forte do FONC, e apesar disso aqui no Brasil, existe uma expectativa que o juro vai subir. Sim. Né? Com algumas casas apontando aumento aí de 50 pontos base por reunião. Já está virando consenso 12%. Mas já teve a Legacy, a XP. Mas apesar disso, a bolsa está subindo, o que é curioso. Porque no mercado financeiro, as pessoas, os investidores precificam o futuro, né? E já estava precificado esse aumento de juro, né? Na curva, pelo menos. Então, essa expectativa que o juro vai subir, né? Vai subir no curto prazo, faz com que a curva longa de juros, a expectativa longa de juro caia. Porque é uma sinalização que o Banco Central está utilizando ferramentas para controlar a inflação. Sim, né? Então é uma alta de juro visando manter a credibilidade. Né? Então, isso traz uma reação positiva. Mas a gente não é... macro. Não é macroeconomia, mas assim... Mas a gente curioso o que está acontecendo, né? O Fed vai cair juro, aqui vai subir e apesar disso, a bolsa está subindo, né? Então, se você para olhar exatamente o macro, quantas vezes você ia pensar que se existisse uma expectativa de que o juro vai subir, você vai comprar a bolsa? Você provavelmente ficaria de fora. Então é por isso que acho que olhar o macro é muito mais difícil do que analisar uma empresa profundamente. Sim. E eu até queria ver de você, Ivan, você falou do value investing, né? Mas quais atributos você quer encontrar numa empresa que entram na carteira? Porque
o Salomão falou no início, Marco Polo, Porto, Banco Mercantil, Multilaser, acho que todas têm uma peculiaridade de terem múltiplos baixos. Sim. Que talvez seja um perfil do Value Investing mesmo. Então, o que você, se você fosse apontar 3 atributos, o que você quer ver numa empresa? Ó, a primeira delas é que a empresa tem uma rentabilidade histórica alta. Que você quer entrar num negócio que é cronicamente bom. Tem uma conta que se você fizer um investimento de longuíssimo prazo, ficar 20 anos na ação, o seu retorno vai convergir para o return on equity, né? Para o retorno do seu capital investido dela. Se você pagou caro, ele vai ficar um pouquinho mais baixo, mas ainda próximo desse retorno. Se você pagou barato, vai ficar um pouquinho para cima. Então, assim, é importante que você invista num negócio que é bom ao longo do tempo. Num prazo mais curto, importa ele estar muito descontado, porque se você compra um negócio na metade do preço e ele converge para o preço correto em 1 ano, você dobrou seu investimento. Mas no longo prazo tem esse efeito. A segunda característica que a gente busca é que a empresa seja resiliente. Porque a gente não sabe qual que é o ambiente macro para os próximos... Não precisa nem dar exemplo de prazo, para os próximos nada. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos 5 meses, 5 anos. Assim, a gente não tem nenhuma visão especial do futuro macroeconômico. E eu acho que os especialistas também não. Talvez isso incomode muita gente, mas a gente tem uma análise lá que nós pegamos 20 anos de projeções das variáveis que o sistema de expectativas do Bacen segue, e a taxa de acerto dessas expectativas é horrorosa. Então eu acompanho o macro, mas é por hobby. Eu não faço nada com base nas minhas opiniões macro. Mas isso aí é com base no Focus? Sim. Tá. Uma das poucas coisas que dá para você concluir é que o que está acontecendo agora tem um efeito de ancoragem para o que as pessoas acham que vai acontecer no futuro. Uhum. Então, quando o juros está muito alto, as projeções tendem a ser mais altas e vice-versa. Mas as pessoas subestimam o quanto do futuro é incerto. E o economista sempre fala, depois que ele errou o cenário, não, eu errei porque aconteceu isso, aquilo, tal. Se não tivesse acontecido isso, eu teria acertado. O problema é que eu tenho quase que certeza que nos próximos 5 anos vai acontecer alguma coisa muito impactante que vai atrapalhar o cenário de projeção econômica de todo mundo. Eu só não sei o quê e nem se é para cima ou para baixo. Mas é quase certo que vai ter um fator que ninguém está conversando agora, que é totalmente imprevisível, aleatório, esquisito, que vai impactar bastante a economia. Estilo Covid. Ninguém sabia o que ia acontecer. Né? Estilo Guerra da Ucrânia. Também não sabia o que ia acontecer. E essas coisas sempre acontecem. São sempre eventos diferentes, muito não correlacionados um com o outro, mas eles sempre acontecem. Isso torna o futuro macro extremamente imprevisível. Então, na ausência de conhecer qual será o percurso, você quer uma empresa que aguente vários terrenos diferentes. Você imagina que você vai ter que escolher um barco para atravessar o Oceano Atlântico. Você não vai pegar o mais rápido se ele não aguentar a tempestade. O mais rápido aqui fazendo uma proxy do que seria retorno potencial. Você quer um barco ali que pode até ser um pouco mais lento, mas se chover muito ele vai chegar do outro lado. Então precisa ser uma empresa resistente a pancadas macro. No Brasil, as pancadas macro são ultra frequentes. A gente não fica muito tempo sem uma grande crise, sem uma confusão política. Quando não é crise internacional influenciando o Brasil produz uma local mesmo para a gente não ficar sem muito tempo. Então é importante que o negócio seja resiliente. E a terceira qualidade do que a gente busca comprar é estar muito barato. Por isso que o nosso portfólio tem múltiplo baixo. Não é que toda empresa com múltiplo baixo é boa, mas provavelmente o que a gente vai querer comprar está com múltiplo baixo no momento que a gente está comprando. E comprar barato é mais da metade do truque. Comprar empresa muito boa, cara, não funciona. As empresas que são tão fantásticas que todo mundo sabe que são fantásticas costumam estar sempre caras. Aí não adianta, se comprar lá não vai ter um retorno muito bom. Eu acho que até pegando com base Marco Polo e Multilaser, talvez. Então a tua análise é entender o quão deprimido está a margem e qual a probabilidade dessa margem voltar para o patamar histórico dela ao longo do tempo. Perfeito. Mais ou menos isso. Sim. Se quiser, a gente pode entrar nessas teses específicas, porque as duas estão baratas, mas são bem, bem diferentes a razão de investir em uma e outra. É curioso você falar que Marco Polo tá barato, porque é um dos maiores retornos aí dos últimos 24 meses, né? Subiu mais de 400%, mais ou menos, né? É que Marco Polo, qual que era a nossa tese? A gente começou a comprar isso no finalzinho de 19 e aumentamos muito o tamanho da posição no final de 22. Quando a gente olhou essa empresa, ela fabrica carrocerias de ônibus, não sei se todo mundo conhece. Ela faz tudo que não é o chassi e o motor.
Então, o que faz a felicidade ou a tristeza da Marco Polo é o número de ônibus novos vendidos no Brasil. Principalmente no Brasil, ela vende fora também, mas principalmente aqui. E nós diagnosticamos que a frota de ônibus brasileira estava muito velha. Tem toda uma história da indústria. Em 2012, 13, teve um financiamento do BNDES para renovar a frota de ônibus. Foi vendido um volume absurdo de ônibus nessa época. E depois que o financiamento do BNDES foi embora, as vendas de novos ônibus também foram embora. E esse mercado ficou deprimido de 2014, 15 até 2022. Então a frota envelheceu muito. E ônibus velho quebra. Esse é o nosso ponto de certeza na tese. Ônibus velho quebra e sempre quebrará. Não tem jeito de aumentar a durabilidade dos ônibus. Então, à medida que a frota vai envelhecendo, é como se fosse uma mola sendo comprimida. Isso estimula que a demanda futura seja maior do que é hoje. Um dia esse negócio vai explodir. Então, a nossa tese era tão simples quanto ônibus velhos vão quebrar. Esse mercado aqui no Brasil é um oligopólio. A Marco Polo tem metade do mercado de carroceria de ônibus. Então, existindo demanda por novos ônibus muito maior, a Marco Polo vai ser uma das beneficiadas. Né? E que a gente é ruim de timing, né? Compramos no finalzinho de 19, aumentamos em 22, em 23 que de fato aconteceu. Entre 19 e 22, ela andou de lado, caiu um pouco. O investimento que você olhava lá estava completamente jogado. Teve problema também de pandemia, de falta de semicondutor, mas o que foi o gatilho para ela aumentar de preço foi que começaram de fato a trocar os ônibus, porque os ônibus estavam muito velhos. E hoje, por que a gente ainda entende que é um investimento atrativo, que ainda está barato, tendo subido muito, subiu mais de 2 vezes, 3 vezes. O preço dos ônibus subiu muito, mais do que a gente previa, porque a configuração é mais ou menos que a demanda é inflexível, precisa trocar. Chega um ponto que é uma troca técnica, é mais caro ficar com um ônibus velho, que quebra toda hora, dá um custo alto de manutenção, gasta mais combustível, do que comprar um novo. Então, não é que o dono da operadora de linhas rodoviárias troca porque o novo é mais bonito, porque compensa na ponta do lápis mesmo. Então, ele vai comprar. E esse período muito longo de mercado ruim diminuiu a capacidade fabril de produção de novos ônibus. Então, quando a demanda voltou, não existia capacidade de fabricação e os fabricantes aumentaram o preço. Na mecânica mais simples de oferta e demanda. Isso funciona para toda a situação. Porque muita empresa caiu fora ao longo desse caminho. Algumas quebraram, foram consolidadas, né? A mais forte comprou, a que quebrou no meio do caminho. Tem uma que ainda está em recuperação judicial hoje. Então não tem capacidade fabril. Não é um campo que é muito fácil expandir, porque a produção é intensiva em mão de obra. Então demora para conseguir e treinar mão de obra para expandir capacidade. Então hoje a configuração desse mercado é que não tem fabricação de ônibus suficiente para a demanda que existe, então os preços vão continuar altos. E é quase que certo que no próximo trimestre vai continuar assim. Um trimestre não dá tempo de criar uma nova fábrica de ônibus. Provavelmente ano que vem ainda vai estar assim. Em alguma hora alguém vai criar uma fábrica nova de ônibus porque está dando muito dinheiro. Mas isso não é rápido. Enquanto isso, a indústria toda vai ter resultados muito bons. Então, acho que você já responde a pergunta que eu ia fazer, mas é por isso então que você mantém a ação na carteira mesmo tendo subido tanto? Sim. E mantendo ela na carteira, como é que você faz o sizing, o tamanho da posição? Uhum. Né? Você fica confortável de ter a mesma posição que você tinha antes de subir 200% ou 300%? Ou você vai ajustando para um tamanho menor da carteira? A gente ajustou um pouco, porque se a gente não tivesse vendido nada, teria a metade do portfólio em Marco Polo. Então a gente vendeu um pouco. Mas essas vendas foram ruins, em retrospectiva. Enfim, é difícil ter 50% em uma ação só. Né? Acho que indo na linha do skin the game e manter o fundo perene para sempre, ter 50% de uma ação, você tem que estar muito convicto. Né? O nosso fundo já é razoavelmente concentrado, né? Então, a hora que começa a passar de 30, a gente começa a se incomodar com a concentração. 30 todo mundo já fala que é uma posição enorme. A gente tem 29% hoje de Marco Polo, mais ou menos. Não é enorme, então. Eu tenho... Falta 1% para ficar enorme. Mas a maior posição da Marco Polo no fundo chegou a ser quanto? Chegou a 30 e poucos. A gente começou a vender quando estava chegando em 33, 34, a gente foi vendendo um pouquinho à medida que ela subia. Em retrospectiva, teria ganhado mais dinheiro se não tivesse vendido.
Mas o sizing da posição depende basicamente de qual que é o retorno potencial que a gente está enxergando, qual que é a perda potencial que a gente enxerga a risco. Essa relação entre a chance de ganhar dinheiro e a chance de perder dinheiro é importante para nós. Quanto maior for, melhor. E qual que é o nosso grau de certeza na tese? Claro que você nunca vai ter 100% de certeza de alguma coisa, mas como essa indústria tem poucas empresas atuantes, a gente consegue acompanhar o que cada uma está fazendo, a gente entende muito bem essa dinâmica de capacidade produtiva, é muito, muito improvável que a Marco Polo não vá super bem no segundo semestre desse ano. Então, para mim é meio carta marcada, ela vai bem no segundo semestre desse ano. Ano que vem, provavelmente vai ter um resultado bom também. Aí, à medida que o tempo vai passando, vai diminuindo a certeza, mas a gente enxerga longe nessa indústria. Sem falar que é diferente você investir 30% numa empresa com muita dívida no balanço ou investir 30% numa empresa que não tem dívida, né? Que é o caso Sim. da Marco Polo, que acho que potencialmente vai distribuir dividendos ao longo do tempo. A minha dúvida com relação ao Marco Polo é que no passado, sei lá, 2 anos atrás, talvez em 2022, quando você olhava ela e você olhava o múltiplo comprimido do jeito que estava, tinha potencial de expansão de margem e, consequentemente, o lucro iria subir. Então, se você olha hoje um preço-lucro que é muito parecido ao que era antes, sei lá, 5, 6 vezes, ao mesmo tempo, esse já é um lucro com uma margem já que andou bastante, né? Então, talvez o risco da tese fosse a margem cair, consequentemente o lucro cair e esse múltiplo que parece barato ficar mais caro. O que te faz, então, a sua análise para frente é que essa empresa vai continuar expandindo margem ao longo do tempo por conta de aumento de preço, volume, seria Olha, isso? ela está com margem bastante alta, a gente não projeta expansão, mas o que a gente olha? Se você assumisse que a margem atual é perene, ela valeria muito mais do que está hoje. Eu não acho que essa margem é sustentável para sempre. Mas existem 2 alternativas de evolução dessa indústria. Ou não é criada capacidade adicional e todo mundo continua vendendo muito caro, mas seria estranho, porque falar que um mercado vai perpetuamente ficar com uma oferta menor do que existe demanda. Ou alguém vai criar capacidade adicional. Essa capacidade adicional pode ser num volume adequado, que é aumentar só o que eu preciso para atender a demanda que existe, ou inadequado, todo mundo vai aumentar ao mesmo tempo, vai criar uma supercapacidade que em algum momento vai se reverter num problema. É isso que a gente observa. Como é um negócio lento, hoje a gente sabe que não tem ninguém com grandes movimentos de expansão de capacidade. Então, por algum tempo, o preço dos ônibus vai continuar alto e essa indústria ainda vai continuar rentável. Se começar a aparecer novas fábricas de carrocerias de ônibus, aí pode ser que o futuro fique um pouco mais... Se passagem também fica um pouquinho mais barato, porque também passagem de avião tá caro pra caramba também, né? Tá O caro. fluxo de pessoas pegando ônibus também aumentou consideravelmente. Sim, mas ônibus é o modal de transporte mais barato por definição. Muito difícil avião ficar mais barato do que ônibus. Sim. Então, não tem muito... Assim, claro que ajuda a passagem tá mais cara, mas eu acho que a indústria de fabricação de carrocerias continuaria ok, no limite ali do que os ônibus poderiam cobrar. E até pegando uma pergunta do Flávio Aragão. E até ia pegar o WhatsApp agora para ver quem tinha feito a pergunta. Foi o Flávio Aragão. O Flávio Aragão, um dos membros do M3. Cada escolha é uma renúncia, né? Acho que o Salomão falou isso. Quem falou isso foi o Chorão, né? Chorão. Eu só replico. Por que não Randon ou por que não Tupi? Se você puder dar um contexto geral ali do... Porque as suas fichas... O Flávio Aragão foi até mais provocativo. Ele falou, por que ele não comprou o Randon ainda? Meio que, acho que ele tá comprado, assim, ele tá falando desse jeito. Nós olhamos Randon, não sabemos se vamos comprar no futuro ou não, mas o que é o ponto de dúvida ali? Se puder explicar também um pouquinho o que é Randon pro pessoal. A Randon tem 3 negócios principais. Ela faz carrocerias de ônibus, né, eles chamam de implementos, que é a parte que leva a carga. Fazem peças para caminhões e vendem para as montadoras. E elas têm uma participação importante na Fras-le, que faz peças de reposição, aí geralmente é para carros leves, para carro comercial mesmo. São coisas bastante diferentes, tá? Eu vou focar aqui nas coisas que vendem peças para caminhões e para carros. A Fras-le depende da existência de frota de carros usados. Então é um negócio que tende a ser mais estável, né? Porque ela está vendendo lá
freio para o seu carro. Boa parte dos itens que eles vendem são de coisas de substituição obrigatória. Se você não trocar, você está correndo risco de vida porque você está sem freio. Uhum. E como ela está na venda do mercado já existente, né? Está vendendo para carro usado, a demanda tende a ser mais controlada. A Randon, na parte de produção de autopeças para caminhões novos, é um negócio que tende a ser mais cíclico, porque não depende do tamanho da frota, mas do que está vendendo agora de caminhões. E ela cresceu muito nos últimos anos. Eu não vou saber o número de cabeça aqui, mas a receita dobrou. E boa parte dessa expansão de receita veio através de expansão de preço das peças, vendidas para as montadoras, não para o consumidor final. E nós não conseguimos identificar de onde que vem esse aumento de preço até hoje, porque na pandemia é compreensível. Tava com problema de produção, tava com problema de logística, tava com problema de tudo, e as coisas aumentaram de preço por causa do que a gente chama de choque de oferta, né? A oferta diminuiu muito bruscamente, então as coisas ficaram mais caras. Só que já passou pandemia há um tempo, e os preços continuam altos. E eu não entendo por que tá alto até hoje. As montadoras ainda também estão ganhando mais dinheiro do que elas costumam ganhar. Os caminhões novos ainda estão caros o suficiente para elas terem excelentes retornos. E a gente está enxergando isso como um risco. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas como está mais alto do que costumava ser antes da pandemia, e nós não diagnosticamos nenhuma alteração estrutural que diga que daqui para frente agora a peça de caminhão é mais cara, eu vejo um risco dela cair. E essa queda poderia ser relevante, assim, poderia ser a Randon perdendo 20% da receita. Isso com certeza não está no preço que eu acho que o pessoal tá imaginando. Uhum. Então, assim, a gente pode estar perdendo uma boa oportunidade, porque a empresa tem uma rentabilidade interessante, assim, você olha, o preço não tá caro, mas na ausência de convicção, eu prefiro ficar assistindo e investir em outras coisas. Justo. Posso mudar de tese para Multilaser? Mande ver. Porque acho que ela faz um contraponto interessante à Marco Polo, né? A Marco Polo aí teve suas multiplicações e a Multilaser também multiplicou, mas por um número menor que 1, né? Então ela teve quedas aí. Dividiu, no caso. Queria que você falasse um pouco da tese de Multilaser, quando que você entrou, qual o tamanho ali do fundo, porque e aí até vale, dentro disso, queria que tivesse essa reflexão de como é trabalhar com uma posição vencedora, no caso de Marco Polo, você foi explicando, e como é trabalhar numa posição perdedora, no caso de Multilaser, que vem se deteriorando. Nós entramos no finalzinho da pandemia, foi 22 que nós compramos, e a gente já previa que o patamar de vendas que a Multilaser estava mantendo durante a pandemia não era sustentável. A Multilaser vende acessório de computador, coisa para casa. Então, naquele movimento das pessoas montarem home offices, ela se deu bem pra caramba, porque tá vendendo computador, tá vendendo cadeira, mesa de escritório, liquidificador, torradeira, que não tem nada a ver com home office, mas as pessoas em casa há mais tempo compravam mais eletroportáteis. Ela teve seus recordes de vendas durante a pandemia. E a empresa tinha uma cultura de não perder venda por falta de estoque. Então, eles se estocaram muito durante a pandemia, porque estavam vendendo muito e porque estavam com muito problema de logística. Então, o risco de atraso no transporte fizeram com que eles aumentaram os estoques. Quando a demanda voltou ao normal, voltou mais ou menos rápido, a empresa ficou com grandes estoques que o único jeito de recuperar o dinheiro que tinha sido aplicado ali era fazer queima de estoque, fazer promoções. E nós assumimos uma premissa errada quando nós entramos, que a gente olhou aquilo e falou, bom, se esse estoque tiver que ser vendido a margem zero para ser queimado no preço de atacado China, a gente vai conseguir vender. Essa premissa se revelou não verdadeira. Teve coisas que eles venderam com 50% de desconto em relação ao preço que eles pagaram na China. Celulares? Celulares. Isso a gente não previa. Foi uma surpresa negativa na tese que se eu tivesse assumido isso, não teria entrado no momento que a gente entrou. Mas a tese era que a empresa tem um histórico de muito sucesso. A gente olhou os demonstrativos financeiros entre 2012 e 2022. E o histórico dela é de mais de 20% de crescimento anual e mais de 20% de retorno sobre o patrimônio líquido.
É uma operação historicamente muito bem sucedida. E no preço que nós entramos, ela podia perder uma boa parte da receita e que se ela tivesse uma rentabilidade minimamente parecida, valeria a pena. Isso ainda é verdade, mesmo com os problemas de estoque, a perda que foi causada pelos descontos muito grandes. E nós ficamos na tese até hoje porque o valor justo dela, né, à medida que foram aparecendo surpresas negativas de não sabia que precisava vender celular com 50% de desconto para queimar o estoque, o valor justo dela para a gente diminuiu, mas o preço diminuiu mais ainda. É uma situação meio atípica. Hoje a gente olha a empresa e ela está, salvo engano, a 0,45, 0,46 do patrimônio líquido hoje. Então está metade do que vale os ativos dela. Se a empresa fechasse hoje, liquidasse tudo que eles têm, valeria mais do que está hoje em bolsa. Esse é o patamar de preço. E agora com o estoque já normalizado, então já não tem Sim. risco de ter alguma baixa de ativo lá dentro. Sim, o problema de estoque está eliminado. Já venderam tudo com prejuízo. Assim, já aconteceu o prejuízo que foi necessário para fazer essa queima de estoque. Hoje a incerteza em Multi é qual que é o patamar de receita que ela vai conseguir manter. Antes da pandemia era 2,5 bilhões. Durante a pandemia chegou a 5. Agora nos últimos 12 meses está em 3,4 bi, mais ou menos. Eu acho que é alguma coisa entre 3 e 4 o normal dela. Se for menos que 3, ela pode ter que fazer uma redução da estrutura que ela tem para se adequar a esse porte. Isso pode machucar mais um pouco. Se voltar para 4, excelente. É um cenário ótimo. Antigamente a gente tinha um receio também de recuperação de margem, porque tinha muita coisa sendo liquidada e não acabava. Foi um longo acompanhamento ali de, pô, já acabou o estoque, ainda não, ainda tem estoque ruim. Hoje as margens brutas dos produtos já estão quase que plenamente recuperadas. Então, olhando para frente, a gente fala assim, bom, a margem está ok. A questão dela é recuperar porte para diluir custo fixo. E ela não precisa retornar a 20% ao ano de crescimento e de retorno. Se ela voltar a rentabilizar o patrimônio líquido dela, a CDI, já vale muito mais do que o preço atual. E é uma operação que tem um ambiente competitivo mais incerto do que Marco Polo, por exemplo. Marco Polo é mais fácil mapear. A Multi tem muitos competidores pequenininhos. Então, sabe aquela coisa de morte por 1000 cortes de papel? Esse é o risco. Você não vê a competição, ela é muito, muito pulverizada. Mas, mesmo com essa clareza menor no ambiente competitivo, o que ela faz, que é basicamente homologar produtos na China, internalizar para o Brasil e distribuir com uma eficiência extrema, ele é um low-cost provider, é uma atividade que eu não vejo desaparecendo. É muito difícil a gente parar de comprar coisa da China. E a vantagem de custo que a China tem é estrutural por décadas. Então ele vai continuar sendo um importador, montador e distribuidor eficiente. Tem algumas coisas que eles fabricam aqui no Brasil porque tem benefício fiscal em fabricar parcialmente coisas aqui. Então ele faz toda essa operação que não é simples, tem uma complexidade grande, faz em grande escala com uma eficiência de custo muito boa. Então eu acho que, assim, não sei se a empresa vai voltar a dar 20% ao ano sobre patrimônio, mas deveria render mais que o CDI. Não é um negócio que não merece existir. Tem seu mérito a operação. O Multilaser, só para atualizar, né? Nos últimos 12 meses a ação caiu 49%. Né? E nesse ano de 2024, enquanto a gente grava, está caindo uns 10%. Hoje, nessa gravação aqui, ela está subindo 5%. Então, olha só, tá tendo um coisa dia boa, bom. nem sabia. E nem dá para falar que é por causa da sua fala, porque a gente está gravando isso aqui, não tem mais. Mas e como é que é o manejo da posição? Aí, falando um pouco do nosso lado também, de quem carrega posições que quando não estão indo bem, né? A cota do fundo está indo muito bem, então, parabéns, ela não está afetando tanto o resultado final. Mas você vê aquele vermelhinho ali e o quanto dá mais trabalho uma posição que está perdedora ou em relação a uma vencedora? Como é que você vai fazer esse manejo? Olha, o que eu tento fazer é o longo cultivo da racionalidade pura. Porque, claro, Cultivo da racionalidade pura. claro que a gente gosta muito mais de ver nossas ações subindo do que caindo. Mas o que traz convicção para a tese
é ter um dever de casa muito bem feito por trás. Então, a gente analisa com muito cuidado, mapeamos riscos com uma diligência neurótica de coisas que podem acontecer de errado, documentamos todo esse processo e quando a ação está indo mal, a gente revisa isso toda hora. Todo mês a gente vai lá e vê de novo, faz os cálculos de novo e vê se ainda é isso. Enquanto a gente mantém a convicção de que, de fato, está muito barato e que o negócio tem chance de se recuperar, que a gente chamou essa tese de Multi de investimento em atleta resfriado. Aí o Ale, que é o CEO lá da Multi, falou, não é atleta resfriado, é atleta infartado. O problema foi muito grande. Ok, mas a tese é assim, um negócio historicamente bom, que não teve mudanças estruturais, vai voltar a ser bom. Pode ser menos bom do que já foi, mas não deveria continuar sendo super ruim. Então essa é a tese. Ao longo do tempo, apesar da erosão aí de valor intrínseco, isso vem se mantendo. Então a gente continua com a ação. Se acontecesse alguma coisa no meio do caminho que alterasse as bases estruturais da empresa, a gente pula fora. E, bom, você citou o Alê, era a minha outra pergunta, né? Porque aqui nos pilares, pelo menos, você não falou muito de pessoas. Também não sei o quanto você leva em consideração a pessoa por trás ali da empresa na hora de tomar a decisão, mas o Alexandre, assim, todas as pessoas com quem a gente conversou, desde o IPO de Multilaser, foi investidor Multilaser, até quem não gosta de Multilaser, admira e exalta o Alexandre na figura de principal executivo da empresa, uma história de vida incrível. Sim. E também como executor. O quanto isso pesa ali no investimento da empresa? Não é o principal fator, porque é muito difícil ler as pessoas com assertividade alta. Então, o que a gente mais olha nisso é alinhamento de interesses e histórico profissional da pessoa. O melhor preditivo se ela vai ser qualificada para continuar operando bem é o que ela já fez até hoje na vida. O quão convincente ela é na reunião, você está selecionando a habilidade comercial do executivo e não a habilidade de fazer a operação dar certo ou dar dinheiro. Então a gente toma bastante cuidado com essas opiniões fortes sobre as pessoas. No caso do Ale, ele tem mais ou menos 40% da Multi. E está lá desde o começo. Quando ele assumiu a empresa, ela faturava 30 milhões de reais. Então ele esteve à frente da operação durante todo esse longo histórico de sucesso. É isso que nos trouxe confiança, né, de ver a operação ali nas mãos dele. E quando o problema apareceu, ele também reagiu muito prontamente. Ele admitiu muito rápido. Ele falou assim, olha, foi feita uma besteira. A gente comprou mais estoque do que deveria. Não tem jeito de arrumar isso rápido e o jeito de arrumar vai ser muito doloroso. Ele falou isso, inclusive, numa teleconferência, né? Falou. Ele tem agora uma fama de ser extremamente transparente nas calls, porque ele fala a verdade do que ele tá pensando na hora. É um pouco de gato escaldado tem medo de água fria, né? Isso é bom para nós, assim, um executivo que é transparente, que não fica tentando te enrolar, falando sempre tudo lindo, é bom. Né? E especialmente bom se é um cara muito alinhado e hábil. Então, eu gosto do Ale, não tenho nenhum desconforto com os executivos da Multi. Apesar do erro ter sido cometido, que foi um erro de gestão em última instância, a pandemia causou uma oscilação muito atípica em vários mercados. Não foram só eles que cometeram esse erro de estoque. Teve vários setores que caíram em algum problema por causa da pandemia. Então, assim, é difícil julgar. Falar que ele não sabe operar. Claro que sabe operar, ele está lá a vida inteira. Foi um erro compreensível. Ele falou, poxa, no calor da batalha, que tudo que comprava era vendido com margens ótimas, estava crescendo pra caramba, ganhando dinheiro, puxar o freio não é a coisa mais óbvia de se fazer. Mesmo que você sabe que um dia que você vai ter que puxar o freio, você não sabe quando. E às vezes você errou o timing e pronto, já criou o problema. Até porque você tinha um problema de... Você pedia 5 celulares, chegava a 2. Pedia 10, chegava a 5. Aí você pede 20 de uma vez pra chegar, sei lá, 10. O problema é quando vem 20. O problema é quando vem 20, né? E eu acho que várias das empresas da Bolsa, a gente pode falar de Magalu, Centauro, a própria Multilaser, eu acho que aconteceu um pouco disso, né? Sim. Você se preparou para um estoque e não conseguiu vender. Isso aí até para quem gosta de flipar IPO, né, já deve ter sofrido essa, né? Que aí entrava o IPO muito quente,
pedia 1.000, vinha 10, vinha 20. Aí, quando pedia muito mais, né? E aí era atendido totalmente, geralmente era o IPO que não era tão quente, a ação caía e acabava pagando tudo que ganhou, né? Não flipem IPOs. Não tô recomendando isso. Faça o que quiser com o dinheiro, mas não porque eu falei. Quer pegar mais alguma dessas teses aqui? Quer pegar alguma coisa mais de multilaser? É muito raro a gente ouvir banco mercantil na carteira. Banco mercantil. Você vai ter até que explicar. Qual o ticker de banco mercantil? É BMEB 3. BMEB. Que o banco mercantil não é conhecido porque a ação ainda é bastante líquida. Quando a gente comprou, acho que negociava R$100.000 por dia, a gente demorou muito para montar uma posição pequena no fundo. Mas qual que é a história? A gente nem costuma olhar muito o banco, porque é uma indústria bastante coberta. Eu não sou o gestor que mais entende de banco no mercado, tem gente que é muito mais próxima, que fez a carreira dentro de banco, então não considero que eu tenho uma vantagem competitiva para analisar banco em relação a outros gestores. Que, abrindo um parênteses aqui, é um negócio super importante. Bolsa é um jogo competitivo. Não adianta você estar certo, você tem que estar mais certo que a média das pessoas que estão no mercado. Então, às vezes eu vejo pessoa física fazendo umas análises, falando assim, não, pô, isso aqui tá com múltiplo baixo e tal. Assim, ó, todo mundo tá olhando esse múltiplo, você tem que saber por que eles estão errando e você tá certo. Então, essa falta de confiança minha, dando calls muito diferentes do mercado com o banco, costuma deixar a gente mais longe. Mas mercantil, o que foi o caso ali? Primeiro que era muito pouco coberto por causa da liquidez. Então, quando a gente olhou, a gente falou, pô, ninguém tá olhando isso aqui, R$100.000 por dia. Os gestores que entendem muito de banco não estão olhando banco mercantil. E era uma operação que estava dando resultados muito bons. Basicamente, o que eles fizeram? Eles adotaram uma estratégia de focar num nicho muito atípico. Eles miram em aposentados do INSS. O INSS faz leilões para bancos terem direito de abrir as contas de novos aposentados. Quando a pessoa se aposenta, ela é obrigada a abrir conta num banco que ganhou o leilão para receber a aposentadoria lá. Depois ela pode trocar a conta se ela quiser, mas a primeira vai ser no banco que ganhou o leilão. BMG tradicionalmente era um banco também de... Sim, tem vários bancos que participam. Os bancos grandes também participam em alguma medida desses leilões. Mas o mercantil começou a mirar nesse segmento, que é um público que não é o público prime, tá? Então não é o sonho de todo banco trabalhar com esse nicho específico. Só que o mercantil começou a construir eles chamam de jornada do cliente, que todo mundo usa, muito especializada para isso. Então ele tem um operacional simples e assim, criado para esse público. Então tem poucos produtos, uma jornada muito bem mapeada de quando oferecer cada um dos produtos para esse público, dependendo da fase de vida que ele está e do tempo que ele está dentro do banco. E criaram uma operação extremamente eficiente em cima disso. Então, o número de produtos que eles vendem para o cliente unitário deles é muito acima do normal de outros bancos. Lá perto de 3 produtos. Isso é alto para banco. Tem um jogo de eficiência em ganhar esses leilões. Só para dar um exemplo aqui do grau de especialização que eles chegaram hoje. O INSS exige que você tenha uma agência física na região que você está pleiteando. Então, hoje, quando o mercantil vai abrir uma agência, ele calcula quantos potenciais aposentados do INSS nos próximos anos existem no raio daquela agência que ele está abrindo. Porque aquela agência é um jeito dele se tornar hábil para participar do leilão daquela região. E falou assim, poxa, quantos bancos usam isso de critério de localização da agência? Então, ele é um super player de nicho. E com essa estratégia de nicho, nos últimos 2 trimestres, ele está com uma rentabilidade de 40% sobre o patrimônio líquido do banco. Que eu nem acho que é sustentável, porque é alto demais. Quase um Nubank do INSS. O Nubank pega os jovenzinhos. É que o Nubank, inclusive, tá também apostando nisso, né? Acho que tem não sei o quanto que a regulação pode jogar contra isso, né? Se o Nubank compra o mercantil, já fecha o mercado aí, né? Faz quase... Pega os dois pontos. Tem vários players que participam desses leilões, porque você precisa cobrir o Brasil inteiro. Então o mercantil cobre algumas regiões onde ele está. Então, onde ele está? São Paulo e Minas Gerais, principalmente. Só esses duas praças. É mais concentrado aqui no Sudeste. E o negócio interessante é que não é nem que esse negócio de INSS é super rentável. Se você pegar só
o básico, que é consignado, empréstimo consignado para aposentado do INSS, que é um produto muito seguro porque o INSS vai pagar a aposentadoria. Então, o risco de inadimplência nesse tipo de empréstimo é só se a pessoa morrer antes do empréstimo ser pago. É baixíssimo. Mas isso não é extremamente rentável. A rentabilidade disso é mais baixa do que a média dos grandes bancos. Só que o mercantil conseguiu montar uma operação tão eficiente de ficar vendendo outras coisas para esse público que ele torna esse cliente rentável. Cartão de crédito, Recarga de celular, crédito pessoal além do consignado, cartão de crédito, tudo quanto é coisa que banco vende, seguros. Ele consegue rentabilizar mais o cliente unitário, Entendi. com um custo de servir bastante baixo. Isso é difícil de ser replicado, porque um banco grande não vai ter só produtos que interessam aposentados do INSS. Ele não vai fazer uma operação tão Dedicada. tão dedicada e tão barata, porque é muito especializada só para isso. Ele tem um monte de cliente diferente, ele precisa ter um processo mais complexo. Entendi. Então a gente acredita que é sustentável o que eles criaram hoje. Quando a gente entrou, eu nem tinha muito essa visão que poderia ser tão sustentável, porque ele é um banco médio. Mas hoje eu acho que ele consegue se manter um bom tempo nisso. Não com 40%, né? 40% é muito. Eu nem tenho razão de por que precisa cair, fora que é muito. Deve cair para alguma coisa entre 20 e 25. E queda ou alta de juro impacta em algum pilar da tese? Impacta da mesma forma que em outros bancos. Quando os juros caem, por um lado, o seu spread fica maior em relação ao que é o custo de capital, mas por outro lado é mais baixo. Então, Entendi. Ele toma CDI e empresta prefixado. o custo de captação dele é até um pouquinho abaixo do CDI. Tá. Mas os bancos se acertam nessa mecânica, eles já estão escolados em como operar em vários ambientes de juros. E como o setor todo segue a mesma escola, né, eu tendo a achar que isso não é uma grande ameaça. Juros indo para um lado para o outro, os bancos vão continuar rentáveis. E essa posição não dá para ser muito grande no fundo, né? Não. Quando a gente montou, nós compramos 5%. Ele subiu bastante de preço, hoje está perto de 10%. Mas a gente não aumenta por causa de liquidez. Uhum. E o patrimônio, qual que é o tamanho do banco, assim, só para ter uma ideia? O market cap, patrimônio... 3,5 bi, mais ou menos, 3,5 de bi. market cap. Não é tão um pequeno assim, banco. se for ver. Não é tão pequeno, mas A liquidez eu é fiquei baixa. pensando mais em o quão naquela ideia de reinvestimento do resultado, né? O quanto que dá para crescer, assim, o banco tem estratégia de continuar focado nessas duas praças, mas crescendo num ritmo Ele tem mais conseguido acelerado. crescer, inclusive fora dos leilões do INSS. Eu não sei nem como, sendo sincero, tá? Porque é muito difícil jogar esse jogo, mas eles têm conseguido trazer clientes com perfil parecido, sem ser através das contas de aposentadoria. E vai ter um leilão no final do ano agora. Ele pode ganhar ou não, mas pelo que a gente conversa com os executivos, eles estão com a cabeça no lugar certo, que é, se tiver que pagar um preço no leilão que não vale a pena, a gente prefere ficar de fora, não crescer, mas manter a operação rentável. Uhum. Né? E o preço, assim, não precisa de crescimento para valer a pena. Está muito rentável. E esse banco tem controlador? Quem são as pessoas ali? É uma família que controla. O CEO acho que da terceira geração da família, tem feito um trabalho excelente. Mas, sim, é banco de dono, vamos dizer assim. Uhum. Que é um perfil de empresa que a gente gosta. Tem essa discussão de o que é melhor, né? Empresa de dono ou corporations? Eu acho que corporation é um negócio para mercado muito sofisticado, desenvolvido, né? Tem muita governança e boa intenção para controle pouco definido dar certo. A gente tende a preferir empresas de dono quando a gente entende que o dono é bem intencionado, qualificado, né, responsável. Um pouco do que você falou no começo. A O gente alinhamento, né? procura executivos que conduzam seus negócios da mesma maneira que nós conduzimos os nossos. Ganhar dinheiro no longo prazo, sem correr grandes riscos. E o Gustavo, que está lá à frente do Banco Mercantil, me parece ser extremamente competente, está fazendo as coisas corretas. Estamos felizes com eles lá no controle. Você tocou no ponto importante de governança também. Por que corporation é tão... Para quem tá ouvindo a gente, se você puder explorar um pouquinho mais isso, né, assim... Vou pegar um aspecto só que eu acho mais fácil explicar, dando alguns exemplos. Em corporations é visto como uma boa prática você ter conselheiros independentes, conselheiros que não são acionistas.
eu nunca entendi muito esse ideal de ter não acionistas em conselho, porque, via de regra, as pessoas mais alinhadas são as pessoas que têm skin on the game, têm capital próprio na operação, e o conselheiro independente, que quase todas as vezes é um conselheiro profissional, aquilo é a carreira dele. Ele depende de estar em vários conselhos, ganhando remuneração desses conselhos para viver. Então ele não é independente, ele é simpático. Ele vai sempre concordar com os executivos, com os acionistas que estão no conselho, porque se ele começar a criar grandes atritos, a chance dele ser reeleito a membro do conselho é baixa. Então, o conselheiro ideal é um conselheiro que não depende daquela posição, né, e que tem muito capital próprio investido ali. Uhum. Esse é o cara que vai agir de um jeito perfeitamente legítimo e honesto. Alinhado com os acionistas. É, o conselheiro independente aí ele vai agradar quem está contratando ele. E muitas A vezes ele não... definição de conselheiro independente, ele é uma pessoa que não está vinculada à empresa, Sim, certo? E aí não tem cargo nem ações, sim. Mas ele é pago pela empresa. mas ele é pago pela Ele é empresa. pago pela empresa. Então é quase como se a empresa fosse uma renda fixa para ele. Então é como se você contratasse um conselheiro para você, né, e ameaçasse que se ele não falar o que você quer, ele vai ser mandado embora. O que você acha que ele vai fazer? Ele vai falar o que você quer. Quer conselho de verdade, pede para um amigo que assim, não depende do seu cheque no final do mês, né, ou alguém que, Ou pro alguém seu que tem sócio. ação, o sócio, Seu alguém que sócio. tem ação que tem um objetivo em comum, né? Sim, E muitas vezes o conselheiro tá em 5 empresas diferentes, né? Então a alocação de tempo dele, como é que vai? É, porque tem pessoas, às vezes, se o conselheiro independente é uma pessoa extremamente fora da curva e pode ajudar, é bom, mas sim. também tem esse lado da alocação de tempo, né? Quem fala bastante sobre isso é o Warren Buffett, que ele fala que ele Conheço. gosta de conselheiros velhos, ricos, né, e que tem ações na empresa. São pessoas que não dependem da posição. Então vai lá, fala o que tem que falar sem nenhuma preocupação política. A mesma coisa serve para os políticos também. Assim, por que é complicado o mundo político? Se a pessoa é carreirista, ela depende de ser reeleita, tem várias coisas que ela não vai adotar como medidas duras. Nem depende, né? O grande objetivo do político é ser eleito, né? Sim. Porque o Braga já falou isso em algum podcast, né? Que o objetivo número 1 de político é ser eleito. O objetivo número 2, ele não sabe qual é, mas é bem longe do primeiro objetivo. E agora, quando falar do Warren Buffett, o Felipe Miranda falou numa live, eu achei interessante, que ele vai citar o Buffett, ele fala aquele jovem promissor de Omaha. Grande Warren Buffett. Legal essa tese de banco mercantil, hein, Mate? Isso Legal. aí, Bem fora do radar. e a gente gosta de coisa fora do radar, hein? Isso daí foi longe. Quer falar de mais alguma aí? Eu ia dar uma olhada no chat O ali, se pessoal alguém do tinha mandado chat mais pergunta. perguntou bastante sobre Caixa Seguridade. Que tá entre as ações aqui, né? A seguridade é um negócio menos emocionante do que o Multilaser, certamente. Porque o que ela faz em essência? A Caixa é a maior financiadora de imóveis do Brasil. E é muito provável que ela continue sendo, porque ela tem capital subsidiado para isso. Então ela é quem cobra menos juros para esse tipo de empréstimo. E a Caixa Seguridade, basicamente, aproveita o balcão de negócios da Caixa e vende seguros no processo de concessão de crédito. Alguns seguros são, inclusive, obrigatórios, então não precisa nem vender. A pessoa é obrigada a Muito contratar louco para isso. ter o empréstimo concedido. E alguns você oferece ali, apesar de não ser obrigatórios, convence as pessoas a contratarem seguros extras. Então, é seguro habitacional, residencial, esse tipo de coisa. E a Caixa Seguridade nem opera esse negócio em si. Ela faz joint ventures com operadoras de seguros privadas e abre as portas para que elas operem nesse fluxo de vendas da Caixa. Então, ela é uma gestora de contratos. Ela tem parceiros que vão lá, acessam esse balcão e vendem coisas que ou são garantidas ou, na estatística, são muito controladas. Assim. Você sabe que você vai vender um percentual de seguros opcionais para aqueles clientes que estão tomando empréstimo. Então é uma operação super comportada. Assim, ela não mexe muito nem para cima nem para baixo. O que poderia ter de ganho excepcional é que se o governo começar a fomentar mais empréstimos feitos pela Caixa, poderia aumentar o volume de negócio da Caixa Seguridade também. Mas a gente nem põe muito isso na conta. Quando nós entramos, o que a gente percebeu
que historicamente essas joint ventures era 49 e 51. Ela nunca assume o controle, porque se ela for controladora, cai na lei das estatais e ingessa a operação. Então o parceiro é o controlador. Aí um dia alguém lá notou que você poderia ter ações PN, você não precisava ter só ON. Então quando os contratos foram renovados, ela aumentou a participação econômica de 49 para alguma coisa entre 60 e 75, dependendo da joint venture. Então ela passou a ter um pedaço maior dos lucros que essa operação gera. Só que isso tem um efeito de safra. Então, eles começaram com esses contratos novos em 2021, mas tem alguns produtos que duram 10 anos, que é o período do empréstimo imobiliário. Então esse efeito não é imediato, ele vai acontecendo ao longo do tempo, é como se fosse um boost de crescimento. Ela vai crescer um pouco mais rápido ao longo de vários anos, porque está virando essa base de contratos antigos para os contratos novos, onde ela passou a ter 49, agora ela está com 70% de participação. Aí quando a gente olhou, isso não estava bem precificado, esse incremento de resultado puramente por uma mexida contratual. Então é quase como uma renda fixa bem paga esse negócio. Assim, não vai triplicar de preço, muito difícil cair também, né, e tem uma rentabilidade legal. E tá indo super bem esse ano, né? Sim, Também. sim. Ninguém olhava esse papel. Não é muito coberta não, é uma operação que, quando você olha, os números são muito difíceis de processar, porque tem várias joint ventures, mas o negócio em si não é difícil, é isso que eu expliquei aqui, ela tem o balcão de negócio da Caixa, faz parceria com terceiros para explorar, vendendo produtos simples, conhecidos, não tem nada muito mirabolante, e vende bastante, e essa mudança contratual aí é um vento a favor por anos. Do lucro. A ação aqui no ano subindo 19% e nos últimos 12 meses 54%. Você, assim, eu ouvindo de fora, eu consigo entender uma conexão aí entre as ações. É uma tese muito mais defensiva Uhum, do que uma tese como a Multilaser. sim. Você leva isso em consideração na hora de montar o portfólio? Ter uma vamos dizer, uma pimentinha ali na carteira, mas uma coisa mais segura também para proteger? Sem dúvida. A montagem de portfólio é meio artística, não tem uma fórmula para determinar quanto que você deveria alocar. Mas, a grosso modo, o princípio é: a gente quer ter sempre as posições que trazem maior relação entre ganho potencial e perda potencial, que é aquilo que eu comentei, mas que o risco absoluto é controlado. O que eu quero dizer? Eu gosto do exemplo que ele é simplista, mas ilustra bem o ponto. Se te deixassem fazer uma aposta, você tem 50% de chance de multiplicar o seu patrimônio por 10 e 50% de chance de perder tudo, não é prudente você investir 100% do seu patrimônio nisso. Por mais do que o retorno esperado seja muito positivo, você pode ir à falência total. Sim. Né? Então, o risco absoluto precisa ser controlado, por melhor que seja esse 10-1. Né? Então, a gente olha isso, assim, teses tipo, multi, por que não é uma posição maior, apesar de estar muito barata? Porque, querendo ou não, é uma empresa que está numa espécie de um turnaround. Existe risco nessa operação, não é uma operação líquida e certa. Então, a gente controla o tamanho da posição. E a gente também busca posições que não têm correlação entre si, né? Que estão em setores diferentes e setores que dependem de fatores intrínsecos diferentes, né? Que variáveis macro, que seja. Assim, eu não quero investir em portfólio inteiro em empresas que vão se ferrar se o dólar cair, por exemplo. Então a gente tem esse cuidado. Mas assim, não sei se alguém tem um método muito determinista para determinar tamanho de portfólio. A gente faz isso com uma análise, em boa parte, qualitativa. E só para ter uma noção disso, Marco Polo é 30%. Caixa de Sim. Seguridade seria quanto? A seguridade hoje está com 5%. Entendi. Mas não é porque a gente não gosta da empresa, é porque como ela não tem um upside tão grande assim, e a gente entende que tem muita coisa barata, a gente prefere estar posicionado em coisas que têm maior potencial de retorno. Uhum. Apesar da operação da Caixa ser super previsível. Entendi. É legal esse título da uma renda fixa Turbinado. turbinada. Ou a gente costuma falar o CDI alavancado, né? CDI alavancado. CDI alavancado. Para quem gosta de CDI, tá prato maravilhoso. cheio. Você tinha notado aqui também Porto, Mate. Uhum. Não sei se ainda tá na carteira, Tá na mas carteira. eu percebo aqui também uma empresa com um perfil um pouco mais defensivo, até Uhum. quando você deu o exemplo de dólar, eu estava pensando muito em juros, né? Esse setor acaba sendo um pouco
mais defensivo em momentos em que o juro não vai cair, ou até no momento agora o juro pode até Falta de subir, juros. né? Empresas que têm que trabalhar com muito caixa, então elas acabam sendo uma proteção. Mas qual é a tese aí por trás de Porto? É, Que é uma você tese sabe mais que complexa, inclusive, né? ela é complexa de analisar para você entender várias coisas, mas o que a simplicidade é fruto de destilação longa de várias coisas. Né? No final das contas, o que sobra é simples, o difícil é ter certeza que o que você está falando que é simples vai funcionar. Né? A Porto é uma operação excelente. Né? A gente fala de empresas quality, para mim, Porto é um exemplo brasileiro de empresa quality. Se você olhar histórico longo dela, 20 anos para trás, a empresa oscila entre ganhar pouco dinheiro ou muito dinheiro. Esse negócio não dá prejuízo. Em vários ambientes macroeconômicos terríveis, ela passa sem tomar prejuízo. Caixinha resiliente dela ali é É, 40% da extremamente tese. resiliente. A gente avaliou até como é que é a evolução de market share nesse setor. A Porto foi ganhando market share, mas é uma mudança bem lenta. Geralmente, quando você vê uma indústria que o market share é estável e o retorno sobre o capital investido é alto, quer dizer que existe vantagens competitivas sustentáveis, que é o moat do Warren Buffett. Então, isso existe em seguradoras aqui no Brasil, seguradoras de alto. A Porto sempre ganhou dinheiro, sempre foi aumentando. É. Tem algumas coisas que a gente identificou como vantagens relevantes que nos trazem segurança que essa operação vai continuar sendo muito boa. Uma delas é a questão de escala mesmo. Para você oferecer seguro de automóveis, você tem que lidar com a operação ali de guinchar os carros, consertar os carros. Isso depende de você ter um market share alto na região onde você opera. É um conceito meio estatístico, mas se você tem um grande volume de clientes, é mais fácil você manter uma grande rede de oficinas mecânicas que vão consertar o carro que quebrou e atender seu cliente rápido, porque tem sempre uma perto. Se você tem pouco cliente, não tem como você manter essa rede grande. Então, o cara que é maior tem mais vantagem. O custo de atendimento dele é mais baixo. Isso é uma coisa muito difícil da competição quebrar. Outra coisa que é um pouquinho mais intangível, mas é perceptível, a Porto cultivou ao longo de décadas uma fama boa com os clientes. Ela atende bem, atende rápido, tem os benefícios lá que o pessoal gosta. Então, quando você vai contratar uma seguradora, a última coisa que você quer é ser deixado na mão quando você precisar. Então, a Porto tem uma fé pública de que ela é confiável. E com isso, ela cobra um pouquinho mais do que as outras. E esse um pouquinho mais é margem pura. Né? Só que o cliente aceita pagar, porque você tem lá um carro, você vai pagar, sei lá, 3, 4 mil reais por ano de seguro. Entre pagar 4 ou 4.400, você fala, poxa, pela minha tranquilidade, se um dia eu estiver no meio da estrada com o carro quebrado, ferrado aqui, tudo bem, vai, 400 reais a mais por ano. Cara, 10% a mais de preço é um boost de rentabilidade importante. E tranquilidade do próprio corretor em falar pro cliente dele, pode comprar Porto também, né? Sim. A Porto também tem uma fama excelente com os corretores. Então, paga rápido, paga em dia. Paga bem. Paga bem. Então, os corretores também gostam de vender os produtos da Porto, os clientes gostam de comprar os produtos da Porto. Por isso que essa operação é excelente. Ela tem uma rentabilidade cronicamente alta, que é aquilo que eu falei que a gente procurava, né? Essa é uma operação que a gente está tranquilo de ficar lá bastante tempo, porque é muito difícil ela ter um retorno ruim nos próximos 5, 10 anos. E entrando no aspecto preço, você falou que é muito importante. Quando uma empresa tão excelente assim como a Porto, e há muito tempo excelente, o preço não costuma ser caro nessas horas? Excelente ponto. A primeira vez que eu olhei a Porto foi em 2012. E sempre achei a empresa cara, sempre achei ela excelente, mas sempre cara. O que causou a nossa chance de entrar barato nessa empresa que a gente gostava há muitos anos? Quando veio a pandemia, por causa do lockdown, os carros pararam de circular nas ruas, pararam de trombar uns nos outros. A sinistralidade, que é o custo que a seguradora tem com os eventos de acidente e tal que ela tem que cobrir, caiu muito. E como a pandemia durou tempo pra caramba, eles começaram a precificar nos níveis de sinistralidade da pandemia. Então começaram a cobrar mais barato nas apólices de seguros. Quando a circulação de carros voltou, eles ficaram com uma safra ruim. Uma safra de seguros vendidos a preço baixo. Aí teve essa questão da volta do volume de acidentes.
e também os preços dos carros dispararam. E ficaram com rentabilidade ruim naquelas safras. Tá? Nesse momento que ela caiu muito. Só que a gente olhava aquilo e falava assim, poxa, o que seguradora vai fazer? É igual o banco aqui no Brasil. É um mercado de oligopólio, extremamente racional, extremamente profissional. Vão reprecificar esse negócio. Eles não vão ficar tomando prejuízo ali porque o preço do mês passado estava errado. O preço do próximo mês vai ser bom. Existe uma incerteza de se você vai perder clientes com isso ou não, aumentando o preço. Né, por questão de elasticidade de demanda. Mas que a rentabilidade ia voltar era quase que certo. E melhor que isso, é difícil você saber quando vai acontecer. A gente sabia que ia acontecer em mais ou menos um ano, porque é o prazo da pólice de seguro. Mas no momento que ele reprecificasse, a safra ruim acaba depois de 2 meses. Então, foi uma oportunidade que ficou no mercado por vários meses. Não era uma tese super difícil de entender, porque essa dinâmica aqui de falar, poxa, ele reajustou o preço, daqui 12 meses vai estar tudo ok, é simples. É que a contabilidade é um pouquinho mais difícil, né? Porque você tem os prêmios emitidos e os prêmios ganhos. Mas se o pessoal sabe fazer essas contas, eu acho que ficou boiando essa oportunidade vários meses, porque tava todo mundo tomando resgate, que o pessoal tava bravo com bolsa. E aí nessa situação é difícil sair comprando coisa Foi nova. quando isso que você... Foi 2022. Então, porque eu lembro, a gente teve Porto e também em determinados momentos a gente consegue identificar uma oportunidade em empresas muito cobertas, mas que acabam sendo mal cobertas, né? Na época, a gente, Sim. quando começou a olhar para Porto, o Mate fez um trabalho de ver como é que estavam os relatórios de modelos, cobertura de Porto, que pô, é uma empresa grande, importante, sim. Mas ninguém estava olhando. Assim, os modelos não estavam atualizados. Dos grandes bancos, tudo desatualizado. Então, pô, talvez ninguém estava enxergando que essa reprecificação de fato ia acontecer. Porque, às vezes, na fila de prioridade do analista que cobre financial, tem outras várias coisas ali que está acontecendo que ele precisa olhar. E tem um ponto também de ser um negócio que não cresce tanto no Brasil, né? Seguradora de carro, assim, você tem lá frota... Nem todo mundo compra o seguro do carro. Então, assim, é um mercado que não cresce tanto. Então, basicamente, você precisa de preço. É um rouba-monte. E acho que o que vem acontecendo é esse repasse de preço por toda a indústria que causou... E o preço do carro caindo também, né? Acho que o fato de Localiza estar se ferrando, Movida, tudo... Acho que é meio que o inverso do porquê da Porto estar indo bem. Que é também preço de carro caindo, que ajuda nessa sinistralidade melhorando. De fato, o crescimento de seguro de auto não é muito grande. Existe a outra parte da Porto, principalmente os planos de saúde que estão crescendo muito bem, mas um adendo aqui, nem tudo precisa de crescimento para ser bom. A gente colocou lá o crescimento que a gente imagina que vai acontecer, que não é alto, e mesmo assim estava barato. Então, não tem problema nenhum de comprar uma empresa que só seja muito rentável, que não tenha um crescimento estrondoso pela frente. Me corrija se eu estiver errado, Mate. Mas foi a Porto que teve uma dupla atualização de... Algum sell-side saiu de venda para compra. Não me lembro. Mas a gente vendeu o Porto ainda em 2022. A gente segurou um tempão. Ela fez parte do início da carteira, 2022. Seguramos 23. A gente segurou por 23? Seguramos, a gente vendeu no início, final do ano passado e início desse ano. A gente começou a vender principalmente quando o sell-side começou a... Quando o cenário começou a melhorar, né? Mas a gente segurou um tempinho. Então ficamos bem. Então... A gente ganhou bastante dinheiro com o Porto. Deveria ter segurado. Deveria estar na carteira ainda, mas... Mas acho que foi o momento que o mercado começou a perceber de novo que os resultados começaram a aparecer e o sell-side começou a atualizar. A nossa tese era justamente essa, a sinistralidade ficou muito ruim, com a racionalidade do mercado, ela ia melhorar. Quando isso aconteceu, a gente acabou... Se materializou a tese, né? Então a gente... Mas ainda eu achava barato. Positiva, que quando nós entramos, não era tão claro que a parte de planos de saúde ia se dar tão bem. E tá se dando muito bem. É a melhor, acho que a melhor seguradora de saúde aí nesse último... impressionantemente, porque é a novata na praça. Mas tá indo melhor do que as tradicionais. Exato. Bom, passamos pelas principais posições. Deixa eu perguntar... Você quer trocar a água do Ivan ali só para... Acabou ali a garrafa dele. Ivan, você falou que você busca ter uma opinião diferente sobre
sobre as empresas da bolsa, então é mais fácil você olhar o que é menos coberto do que o que é mais coberto. Uhum. Mas você chega a investir em Petrobras, em Vale, nos grandes bancos? Já chegou a ter? Tem? É, a gente já chegou a olhar a Petrobras, já chegamos a aprovar com um preço que nunca chegou nele. Então a gente passou muito perto de comprar Petrobras quando o petróleo estava muito baixo. Mas o que foi o problema ali? Então a primeira resposta é sim, a gente olha tudo, assim, não é que a gente olha só small caps, é que é mais fácil achar grandes assimetrias em ações pouco cobertas. Petrobras, a nossa reserva quanto a ela é que é uma empresa pública e de commodities. Então são dois fatores que aumentam a nossa margem de segurança exigida. Então, tipicamente, a gente vai olhar Petrobras com mais carinho quando o petróleo está muito baixo, né? Porque eu não tenho nenhuma grande opinião sobre para onde vai o petróleo, mas existe uma faixa ali que você sabe que é mais ou menos quanto opera, né? A gente sabe que $50, $40 ao barril é barato. Então é nesse momento que a gente vai querer olhar como é que está o preço de Petrobras. E nesses momentos o mercado tende a bater na ação. Não considera um preço médio histórico. As pessoas têm um instinto forte de projetar a continuidade do que está acontecendo agora. Então agora as commodities estão mais altas, todo mundo fica criando teses elaboradas de por que agora esse é o novo preço e vai continuar alto para sempre. Se tivesse baixo, tivesse no chão, elas iam estar lá falando que agora é estruturalmente baixo. É sempre assim. Mesma coisa com o clima também, que é outro negócio que impacta a agro e tal. Começa a chover demais, o pessoal fala por que vai inundar tudo nos próximos 10 anos, fica um ano sem chover, secas, mega secas nos próximos 10 anos. Então, assim, nossa esperança de encontrar a Petrobras num preço muito atrativo é quando tiver tudo no pior cenário possível. Foi num desses que a gente olhou, mas fomos muito medrosos, colocamos um preço lá muito baixo, falou, se chegar nesse aqui a gente compra. Não chegou, eu não vou me recordar exatamente, mas era tipo, precisava chegar a R$20, chegou a 21. Aí a gente até devia ter comprado 21, mas não compramos. Mas a gente tá sempre olhando. A Vale mesmo é uma empresa interessante, porque ela tem uma vantagem de custo de produção de minério de ferro. É um low-cost provider global, mas um mercado muito volátil. Então, se um dia o minério de ferro estiver na lona, a Vale estiver muito barata, é o dia que a gente vai estar aprofundando lá para ver se vale a pena. Ó, já tá na hora, então. Falando com um pouco de viés, né? Ivan, passamos por muita coisa da carteira, mas agora eu queria saber um pouco sobre o que te fez vir para o mercado de ações. Todo papo que a gente tem com gestor de ações, vejo que a galera é meio que nem a gente, assim, bem apaixonadona pelo mercado, quer fazer isso pro resto da vida. Mas quando que você percebeu que sua vocação ou o que você quer fazer daqui para frente é ser investidor de ações? Legal. Eu não me arrependo em nada de ter ficado 12 anos fazendo M&A, porque eu acho que é uma escola excelente, uma escola rentável também. Eu conheci uma porção de empresários, o convívio com os nossos clientes, de ficar 1 ano, 2 anos ali do lado da pessoa, foi extremamente enriquecedor. Mas acho que é quase questão de personalidade. Eu fico muito mais contente com a expectativa de passar meus dias lendo, discutindo tese, pensando no que vai acontecer, do que o trabalho de M&A, que é mais socialmente intenso, vai. Fica o dia inteiro conversando com várias pessoas, fazendo reunião o dia inteiro, né, negociando coisa. Então chegou uma fase na minha carreira que eu já tinha feito 30 e poucas operações, eu tava começando a perder a paciência, sabe? Às vezes chegava na mesa de negociação, falava assim, puxa, esse problema aí vai demorar 2 meses de negociação para resolver, apesar de ser um negócio meio simples. E comecei a ficar meio impaciente com a coisa. E negociadores devem ser eternamente pacientes. Você precisa ir conduzindo a coisa no timing dela. Então, juntou o fato de eu gostar muito do mercado de ações com essa falta de paciência que eu tinha que fazer todo dia e resolvi pular de barco definitivamente. M&A é uma carreira dura. É difícil ver alguém que fica décadas e décadas trabalhando em M&A, porque é uma vida bastante intensa. Até para quem não é do mercado e tá ouvindo, né? O que é acho que para quem acompanha essas páginas de humor do mercado, já vê que sempre tem alguma zoeira do o cara que trabalha em IB, que é o que tem que virar à noite fazendo planilha e tudo mais. Como é que é a rotina de quem tá trabalhando? O que a gente faz, o pessoal que não conhece, é assessorar compras e vendas de empresas. Só que são sempre operações muito grandes, muito complexas, que para fechar, brincava que todos os astros do céu tinham que estar alinhados. E você era o responsável por alinhá-los.
Então dava muito trabalho. E como são coisas muito grandes, você trabalha o quanto precisa trabalhar. Se precisar varar à noite, você vai varar à noite, né, faz o que precisa ser feito. E tenha toda a imprevisibilidade da coisa. Então não tem como se organizar para trabalhar muito. Em asset eu continuo trabalhando bastante, mas é mais ordeira a minha agenda hoje. Eu sei que hora que eu vou começar a trabalhar, que hora que eu vou parar, o ritmo é intenso, mas é regular, né. E a gente vai ficando velho, a gente vai ficando menos resistente a mudanças de rotina. Hoje eu tô no jogo de buscar a rotina perfeita. Um dia que você dorme muito mais tarde, já demora uma semana para recuperar ali, não é igual nos 20 e poucos anos que tudo dá certo, né. Uhum. Comer aquele parmejana à tarde já não... Tem que Fez um almoço longo, já fica arrependido, né? tem que cuidar de tudo, alimentação, sono. Saiu do normal, você já performa pior no dia seguinte. Aham. Bom, Mas você fazia investimentos em ações durante tua vida de M&A? Sim, porque o fundo começou só com capital próprio, meu e dos meus sócios, e a gente cuidava disso há muito tempo. Então eu tive uma amostra do que seria carreira de asset antes de migrar também. Então eu já sabia que eu gostava da coisa, Tinha que vocação. sim. boa. Bom, vamos lá pro ping-pong? No ping-pong a gente Simbora. pode improvisar em alguma coisinha que ficou no meio do caminho, mas a gente sempre abre, Ivan, com as perguntas que a audiência aqui já sabe. São os livros, a música e porquê, e um convidado que você quer ver aqui no Market Makers. Começar pelos livros, que estão todos em mmakers.com.br/biblioteca. Para começar, um livro de mercado. Eu vou recomendar um livro que ele não é exatamente mercado, mas é muito aplicável. Chama The Psychology of Intelligence Analysis. Que o autor era um veterano de análise de inteligência geopolítica da CIA. E ele avalia quais que eram os erros que os analistas da CIA cometiam e quais eram os métodos bons. É um livro fantástico, extremamente aplicável para análise de investimentos. E eu não lembro onde é que eu peguei essa referência, mas não é muito comum, eu não vejo muita Acho gente que é a falar primeira dele. vez que aparece aí. Eu li algum livro que falava desse livro, daí eu fui ler, era bom mesmo. E o nome é elegante, né? Falei, esse livro deixou curioso, eu fui lá ver, vale muito a pena. Deixa eu até procurar ele aqui para ver até se tem versão. Você sabe se tem versão em português? Não sei. Vou dar uma O procurada autor aqui. chama Richard Hewer, com H. Psychology of... já apareceu aqui. Bom, busquei aqui, só apareceu em inglês, mas tudo bem, o pessoal dá aquela praticada no O chat inglês. GPT hoje em dia também, acho que dá pra ir fazendo um Richard... meio a meio. É isso? H-E-U-E-R. Howard, talvez. Howard Jr., o Richardinho. Eu não sei como é que fala o sobrenome dele, alguma coisa. É o Júnior. Agora um livro tema livre. Tema livre, o Justice, do Michael Sanders. É um livro bem diferente, ele é um filósofo moral. E ele pega várias situações nebulosas, vários dilemas éticos, e explora como é que você poderia tentar interpretar a situação, e os vários pensadores de o que determinaria a melhor moralidade humana. É um livro bem legal. É o Michael Sandel. É. Então, tem até em português esse aqui. Justiça, o que é fazer a coisa certa. Esse aqui é a primeira vez também. Tá trazendo novidades. Fora do consenso. Fora do radar até na recomendação de livro. Agora uma anti-recomendação de livro. O livro para morrer antes de ler. Eu não sei se esse livro ainda é famoso, eu li ele há muitos anos, mas Os Axiomas de Zurich. Caramba. O pessoal Alguém ainda já- recomenda esse negócio? Já É long recomendou? short. Ele tem o gross dele é alto, mas fica neutro. Porque tem muita gente que recomenda a leitura e recomenda a não leitura. Tem algumas coisas que o livro fala que até são pertinentes. É uma coisa assim, qual que tem que ser sua atitude perante investimentos. Só que eu não gosto muito desse livro, porque o tom que ele dá, que se você for muito esperto, né, e tiver as atitudes corretas, você vai se dar bem investindo. E eu acho que investimentos é uma área extremamente técnica. Não é só ser esperto e fazer stop loss. Assim, não é tão fácil assim. Então eu não gosto muito dessa projeção da expectativa de que sendo esperto você vai ganhar muito dinheiro em bolsa. Boa. Acho que sabe qual é o problema? Esses livros foram feitos antes da criação das redes sociais. Talvez são. A gente pode até criar uma seção livros que poderiam virar um post no feed do Instagram, ou uma thread no Twitter, né? Enfim. Uma música e por quê?
Uma música que você me pegou, que quando eu era jovem eu escutava muito mais música, mas hoje em Pô, dia... você é jovem ainda. Obrigado. Você é jovem. Até porque você também é jovem, né? Somos É todos isso, jovens. somos todos jovens. Mas hoje em dia eu ouço mais música no escritório e coisas que são cantadas eu não consigo ler ao mesmo tempo. Então eu ouço muito música clássica. Eu gosto de uma música que é uma composição de violoncelo do Bach, que chama Suíte número 1. Um nome difícil de decorar também, mas eu gosto muito de Bach, gosto de Beethoven. Realmente ele é diferenciado, hein, Porra. Salomão? Tá totalmente fora do radar aí as coisas. Não vou nem mandar minha playlist pra ele, então. Mas eu gosto de playlists não clássicas. É que eu não consigo, se tiver alguém cantando, eu não consigo ler e ficar ouvindo música ao Não, mesmo mas tempo. é difícil mesmo. Eu tenho. Eu não consigo também. Eu virei adepto Eu já sou assinante do YouTube Premium, que já te corta as propagandas. Eu virei adepto das playlists do YouTube de músicas pra se concentrar. Então quase que um som Chuva, profundo. white Não, noise. então. Aí eu sou meio chato pra isso. Voz me atrapalha. Então não ouço com voz. Agora, piano atrapalha. Não pode. Barulho de chuva, aquele barulho de fogueira atrapalha também. Então tem que ser uma coisa até meio pulsante. Assim, até... Você às gostava vezes de ouvir Sepultura, eu lembro muito bem Não, disso. quando eu tinha que fazer o Rico Matinal na época da Rico e tava atrasado, eu botava Sepultura, mas é isso. Um som muito alto, pulsante, ou que tem voz, mas não dá pra entender, né? Então, aí fica mais fácil. Um convidado que você gostaria de ver aqui no Market Makers? Vocês já falaram com o Alexandre Cruz, da Jive? Pô, o Ale ainda não. Aqui não. Só na época do Stock Pickers. É um cara que eu acho que seria legal, hein? Por quê? Conversar. Eu conheço muito bem ele, então queria saber por quê. Cara, ele fala super bem, ele é um erudito, conhece um monte de coisa que você nunca ouviu falar. Ele é muito fazedor. E sabe o que eu mais gosto dele? Ele foi um dos caras um dos mais entusiastas da Copa do Condado, que a gente criou o campeonato de futebol. Ele jogava bola, ele... puta, você vai ouvindo a história dele na Jive, é sensacional, né? O prédio que eles pegaram ali, o cara virou o síndico A do própria prédio e Horizon tal. que eles pegaram lá atrás, né? Aliás, ele que me recomendou o Justice. Ah, é? É. E ele é um falou cara... bem do livro, eu fui ler, gostei. Ô, Ale, vou chamar ele aqui pra vir, com certeza. Um abração pro Ale. O cara é muito inquieto, certeza que não vai ver esse episódio, mas se eu ouvir, já vou ficar felizão. Por que Ártica? Porque o nome, É. a história não é muito bonita, não. Quando a gente foi escolher nome, tudo que a gente pensava já tinha o domínio comprado. E a gente começou a montar a palavra nova que não tinha o domínio comprado ainda. E saiu essa. A gente queria que começasse com A, porque nos rankings Gemenei são colocados sempre em ordem alfabética. É uma história pouco elegante, né? É o que tinha de domínio disponível.com.br. Mas isso é muito louco, porque várias gestoras começam com a letra A e tem muito a ver com isso, porque qualquer ranking, desde Valor até Ambima, para não gerar problema, eles colocavam em ordem alfabética. Você vê, qualquer matéria do... agora que começou a ter o ranking por performance, né? Bota lá os últimos 12 meses. Mas você pega lá a matéria de indústria de fundos, o Valor, o ranking na Ambima, é sempre do A a Z. Sim. Então, começar com A... Inclusive, tem uma que chama A10, que foi depois que a gente abriu, a gente, poxa vida, eles vão aparecer na frente. Tem o Alaska, tem a Adam, tem... A ZQuest é depois, né? Então... Posso fazer uma aí? Mas o bonde do A. Pode, eu tinha um aqui, mas vai lá. Quer fazer a sua primeiro? Não, vai lá. Qual o negócio que você mais tem orgulho de falar que fez? Pode ser tudo, desde fusão, vida e... Acho que o próprio Ártica foi um plano de negócios improvável que deu certo. E a gente montou o escritório muito jovem, e se eu tivesse que dar um conselho para alguém, falar assim, vou montar um escritório de M&A e uma asset, poxa, é difícil de fazer sem ter pedigree no mercado. A gente não tinha trabalhado em lugar nenhum, ninguém veio de banco. Então a chance de sucesso, em retrospectiva, era muito baixa. A sorte é que a gente não sabia e fomos lá com a cara, com a coragem. A obstinação quase que burra do empreendedor, né? Exatamente. De fazer sem saber que a chance de dar certo é baixíssima. Exatamente. É pura força de vontade e disciplina e acabou dando certo. Um pouco de sorte também na vida. Como diria Silvio Santos, 10% inspiração, 90% trabalho, né? Então, exato. Excelente coach. Eu tinha uma aqui, agora sua pergunta foi tão boa que eu... lembrei. O cara que vira pra você e fala, poxa, fundo de ação, prefiro IPCA mais 6. O que você fala pra um cara desse? A gente tá ouvindo isso faz uns 2 anos. E eu acho que você
não pode ter expectativas tão baixas no momento onde tem alternativas melhores. IPCA mais 6 é uma expectativa baixa. Eu acho que é uma expectativa baixa, porque se a bolsa tivesse super cara, né, se não tivesse muitas opções de investimento, IPCA mais 6 é ok. Mas hoje, o que a gente mira de retorno é muito acima de IPCA mais 6. Porque a bolsa tá tão largada que tá todo mundo no IPCA mais 6, que as pessoas não estão calculando o retorno implícito que existe em algumas ações hoje da bolsa. Uhum. Que é diferente de investir em IBOV. IBOV tem tudo ali no meio. Eu não sou muito fã de investimentos em índices assim, porque não é que eu tenho uma grande expectativa para a economia brasileira, mas tem muita coisa ali no meio que é boa. Até um jeito mais concreto de explicar, se você pudesse investir num percentual da renda de alguém que você conheceu na vida, conheceu ou conhece, e existissem índices determinados por agrupamentos quaisquer, tipo as pessoas que você estudou na faculdade, as pessoas que treinam na mesma academia com você. Você ia investir em um índice ou você ia querer escolher as pessoas uma a uma? Assim, escolhendo as pessoas uma a uma, a tua chance de retorno provavelmente é maior se você conhece bem as pessoas. Uhum. É a mesma coisa, assim, todas essas comparações de CDI é CDI versus IBOV. Mas, assim, o nosso fundo mesmo, acho que nos últimos 5 anos deu mais que 3 vezes o IBOV. E não é que a gente faz algo muito místico, é arroz com feijão muito bem feito. A gente desvia das coisas que podem dar muito errado, né, e tenta selecionar as coisas que são melhores ali no meio. E o IBOV como proxy de Brasil dar certo também não é a melhor proxy, porque boa parte é commodities e boa parte é setor financeiro que, bom, Brasil indo bem ou mal, o Itaú vai continuar indo bem, né? Então não é um fator tão determinante ali para... Apesar de ter sido muito difícil bater IBOV nos últimos 3 anos, né? Mas só tô querendo dizer que, assim, investir em IBOV porque o Brasil vai bem... Não, sim, não. É verdade. São exportadoras, né? São exportadoras também. Sim. Tem mais alguma aí, Mate? Aqui foram todas. Podemos liberar o homem, então? Vamos liberar o homem. Ivan, parabéns aí pela performance do fundo. Obrigado por estar com a gente também no M3 Club. Um espaço onde a gente quer deixar uma discussão cada vez mais profunda. Então, ter profissionais do mercado ali com o histórico que você tem ajuda bastante. E, bom, portas do Market Makers estão sempre abertas aí para você. Muito obrigado, foi um prazer. Boa. Valeu, Ivan. Prazer aí. Valeu, Saloma. Como Aula, sempre, Mate. Uma alegria estar aqui do teu lado. Pô, que isso, você é sempre muito sentimental. Você tá cada vez mais sentimental. Eu tô sentindo um homem amoroso. Bom, você que acompanhou o episódio até o final, deixa aquele joinha, se inscreve no canal. Lembrando sempre, Market Makers não é só podcast, temos a nossa Compound Letter. Se inscreve lá para receber nossos insights de investimentos gratuitamente no e-mail. Toda segunda eu, toda quarta Mate, toda sexta Caião. E é isso, acompanhe nossas redes sociais, toda terça e quinta episódio novo aqui, e a gente se vê no próximo podcast, que vai ser o número 125. Tchau!